Muitas pessoas falam assim, eu não invisto em fundo porque eu acho fundo furada, pelas taxas, enfim. O que você acha que uma pessoa deve avaliar para investir num fundo? A maior parte dos fundos é furada mesmo, então quem fala isso tá certo, tá? A maior parte é muito ruim. Só que eu descobri que fundo pode ser uma ferramenta para quem quer investir e não quer ficar acompanhando muito de pertinho, delegar para alguém. Então eu falo assim, não é nem por que eu invisto por meio de fundos. Porque eu considero a forma mais prática de eu seguir a minha vida de empreendedora e ao mesmo tempo estar investindo. Tanto que multimilionários, né, private banks, todo mundo faz muito investimento via fundos de investimento também. Só que tem que ser fundos bons. E aí o que eu faço hoje com a minha equipe é uma análise quantitativa e qualitativa. O quantitativo é olhar o retorno mesmo do fundo em janelas longas. Não adianta você pegar 6 meses de um gestor, ele tá perdendo, então é ruim. Não. Bons gestores, eles fazem muito dinheiro em janelas longas. Eu olho multimercados para pelo menos 3 anos, fundos de ação para pelo menos 5. E aí, o que eu vejo? Se ele supera ou não nessas janelas longas o referencial. Então, o multimercado tem que bater o CDI. Um fundo de ações tem que bater o Ibovespa em janelas longas. Repito que as pessoas fazem uns rankings assim, aqui, em 3 meses não bateu o Ibovespa. Tá bom. Ele não tá investindo nas mesmas ações do Ibovespa. Tem hora que ele vai ficar diferente. E aí, eu faço uma análise qualitativa, que as pessoas também conseguem fazer de casa um pouco. Eu visito o gestor, converso com outros alocadores. Mas, gente, você vai comprar uma geladeira, você joga no Google. Você vai investir no fundo, joga no Google. Aquele gestor já deve ter ido em vários podcasts, escuta, dá uma olhadinha no site da gestora, olha a equipe, há quanto tempo aquela equipe trabalha junta, dá uma olhada no retorno mais longo. Normalmente o gerente, a assessora, ela te manda aquele gráfico de um pedacinho de retorno. Estica aquilo. Tem um monte de comparador de fundos gratuito na internet. Olha uma janela maior, olha a equipe, vê como é que essas pessoas se comportam nas redes sociais. E aí sim, olha a volatilidade. Entregou muito retorno, mas sacudiu pra caramba, foi insuportável. Também não vale. Você tem que olhar várias coisas para escolher fundos bons. E quando é fundo de renda fixa, o tradicional, que a maior parte das pessoas tem um fundo DI de estimação aí, taxa. Não pode ser caro. Porque às vezes a taxa é 1%, né? De administração, por exemplo, num fundo DI. E às vezes não rende aquilo que a pessoa quer, né? Não, então ela tem fundos que tem até muito mais de taxa, né, Luciana? É aquele negócio, você tem que tomar cuidado. Foi o que a Luciana falou, o fundo de renda fixa, ele já vai andar muito próximo ali do benchmark, né? No caso, o CDI, enfim. Aí você vai pagar muito de taxa, você vai tomar um pau ferrado ali no retorno, não é verdade? Agora, tem uma pesquisa que acho que a Exame fez, dos últimos 5 anos, ela pegou uma seleção de fundos, a maioria perdeu aí pro referencial, pro benchmark, pro Ibovespa, ou que seja pro CDI. Como a gente consegue identificar para não cair numa furada ao escolher um fundo de investimentos, Luciana? Quais são os princípios básicos que a pessoa tem que olhar ali? Recebeu a lâmina do banco, antes de começar a investir no fundo, acho que o ideal é já pedir a lâmina, né, Luciana? Para dar uma olhadinha ali, cada fundo de investimento tem ali uma lâmina de investimento que você pode olhar. Os dados, performance, histórico. Se você pegou a lâmina, o cara que é iniciante ou que não tem tanto conhecimento, quais são os pontos que ele tem que olhar? Primeiro sobre a pesquisa, porque todo dia sai uma pesquisa detonando fundo. Todo dia, assim, eu acordo tem uma pesquisa detonando fundo. Por quê? Na média os fundos são ruins, assim, de verdade. Você bebe vinho? Gosta de vinho? Gosta. Na média, os vinhos também são ruins. Na média, os chocolates são ruins. Nem por isso a gente deixa de beber, nem por isso a gente deixa de comer. Então o negócio tá na seleção, é na curadoria. Eu vou pegar aqui o primeiro fundo que me oferece. Em primeiro lugar, o fundo que o gerente o assessor normalmente te oferecem, assim, vem cá, deixa eu te mostrar, ruim. Normalmente o fundo bom você descobre. Então vou dar um exemplo, né? Dínamo abriu recentemente, o Dínamo Kuga, fundo de ações de maior referência no mercado brasileiro. Eles captaram 650 milhões de reais em menos de 1 minuto. Nossa Senhora. E para conseguir entrar, o que as pessoas fizeram? Elas tiveram que acordar cedo, parar na frente do computador e digitar o CPF delas correndo. Hora, né? Fecha. Fundo bom, fecha. Ele não tá ali disponível para você, olha, estou aqui. Aquele fundo normalmente que o assessor te oferece é o fundo que tá pagando muita comissão para ele. Olha o perigo aí, olha lá. É isso. Sabe aquela ideia assim de, sabe quando você vai no supermercado, você já vai com a sua lista de compras pronta, senão você, né, acaba levando um chocolate ali, o que põe na frente da gôndola é o que você leva. O fundo é a mesma coisa, o que tá na sua frente ali, na sua cara, desconfie. Você tem que, na verdade, pesquisar, entender sobre fundos de investimento, olha quem são as grandes referências nesse mercado, e aí você tem que ficar esperando abrir. Tem fundos bons que ficam muito tempo abertos? Tem. Assim, os fundos, as grandes estrelas, o verde, por exemplo, ele abre e fecha. Me veio na cabeça, a hora que você falou de fechar, eu lembrei do verde. Porque uma vez eu fui tentar entrar e já tava fechando. Ele abre e fecha. Aconteceu isso também num banco com o verde. Ele abriu, as pessoas tinham que acordar de madrugada, fechou
fechou às 5 da manhã. E nessa última segunda-feira, a mesma coisa aconteceu com o Dínamo também num branco. Agora, Luciana, por que essa estratégia do fundo não trabalhar com quem quiser vir, vem? Ele fecha. Por que isso? É como se fosse, sabe, um dentista. Por que ele não abre um monte de escritório, né? Por que não tem um monte de Carol? As pessoas, elas são limitadas, um tanto de pessoas que elas conseguem atender com qualidade. Então, pensa num gestor de ações que ele põe muito patrimônio pra dentro de casa. Ele é um gestor de ações na Bolsa Brasileira. Que já é pequena. Não tem liquidez. Não tem liquidez. Então, imagina que, de repente, ele desistiu de... Ele não gosta mais de uma ação que ele tem dentro da carteira. Pra vender, ele vai machucar o preço quando ele estiver saindo. Gestores bons e responsáveis fecham o fundo de tempos em tempos. Quando o gestor, ele opera também lá fora, tipo um multimercados, é mais fácil ele escalar o fundo. Porque lá fora os mercados são mais líquidos. Mas, por exemplo, vamos falar do verde, que sempre fecha. É um multimercados, do Luiz Stuhlberg. Esse fundo, ele tem uma parcela fora? Tem. Só que para ser oferecido em público geral, ele pode ter no máximo 20% investido no exterior. Então, os outros 80% ele tem que investir no Brasil. Em renda fixa, em bolsa, em moeda. E o nosso mercado é pequeno. Então, um bom gestor, quando ele está muito grande, ele começa a perder performance. Então, ele tem o máximo que ele topa ficar para ele poder chegar num resultado bom. E aí, o que acontece é que quando ele fecha, as pessoas vão saindo naturalmente porque precisam do dinheiro, ou às vezes tem um período de performance ruim. A gente brinca que são os Zé Cotinha do mercado, né? Investe no fundo porque tá bom, aí mês que vem tá ruim, ele tira. O problema é a tributação, né? Porque ele vai ter que pagar pra sair, né? É péssimo. Eu falo, gente, assim, fundo de investimento, ou você gosta, entendeu que a estratégia você usa, né? Ou você não sabe brincar, não desce pro play, porque vai dar errado. Você vai ficar tradando o fundo, aí você tá sempre correndo atrás da grama do vizinho que tá mais verde. Aí chega lá, não gostou também. Aí é exatamente o que a Carol falou, é imposto atrás de imposto em cima de você, porque o imposto para resgate de curto prazo é alto. Então, assim, o que você tem que fazer para investir em fundos é criar uma carteira dos sonhos. Sabe aquela lista de desejos que você faz na loja de livro, na loja virtual? Cria a carteira dos sonhos e vai montando aos pouquinhos. Tipo um álbum de figurinhas. Eu falo, tem as figurinhas brilhantes, Atmos, Dínamo, Verde, PX. E, às vezes, elas vão estar ali disponíveis, normalmente quando elas não estão bem, porque é quando começa a sair dinheiro. O Dínamo, por exemplo, abriu e fechou em 1 minuto, sendo que ele está com os 12 últimos meses muito ruins, abaixo do Ibovespa. Só que quem é a Dínamo sabe que aquilo é só um período ruim, e ela só abre quando tem períodos muito ruins, e aí vai entrar ali para aproveitar a recuperação, porque todas as vezes que isso aconteceu nos últimos anos, a recuperação veio. Vou até explicar de uma forma para leigos isso que a gente tá falando. O que acontece, pessoal? Imagina que um fundo hoje ele tá gigantesco e ele tem 500 milhões de reais em Magazine Luiza. Putz, o gestor fala, acho que eu quero sair. Ele vai sair da metade da posição, porque às vezes não tem liquidez. Ele não vai conseguir sair dos 500 milhões de reais no mesmo dia. Então ele vai sair de boa parte das ações dele. Só que a força vendedora vai ficar maior do que a força compradora e vai bater na cotação. Ou seja, a ação vai se desvalorizar. Vai bater no próprio fundo dele. E se ele quiser sair da posição inteira, ele não consegue, porque não tem tantas pessoas querendo comprar esse ativo. Então é isso que a Luciana quer dizer. Quando o fundo ele tá tão grande, é um navio tão gigantesco que ele tem problemas em migrar para um lado ou migrar para o outro. É isso, né, Luciana? Exatamente. E tem alguns tipos de posições, por exemplo, small caps, ações de baixa liquidez. Essas empresas, se você montá-las muito grandes, você vai ser o único dono da posição, o único dono da empresa. E aí não vai ter liquidez, não vai ter comprador, você nunca mais vai conseguir sair. Então, por exemplo, fundos grandes de ações dificilmente tem small caps dentro da carteira, porque ele vai ter que montar uma posição tão pequenininha que nem vale o tempo do analista. Então, tudo isso a gente tem que olhar quando a gente está indo comprar também. Tem fundo muito famoso, muito exposto, que tá grande demais. O gestor esqueceu de fechar, né? Porque, claro, ele tem um conflito de interesse. Quanto mais gente ele põe pra dentro, mais taxa de administração ele ganha. Só que até de performance, né? Ou até de performance. Agora, casas de longo prazo, elas não querem ficar abertas o tempo todo, porque elas querem entregar retorno. Até porque o dinheiro dos próprios gestores tá dentro do fundo. É uma coisa que a gente pergunta, né? Seu dinheiro tá aí também? Esse dado não é público, mas a gente questiona. É o famoso pele no jogo, né? O famoso Exato. Skin the game, né? Seu dinheiro tá aí? Se você confia tanto no seu pele, fundo, né? o seu, da sua família, tem que estar aí, né? Exatamente. Agora, o que eu acho importante a gente falar é assim, existem vários tipos de fundo. Por quê? Às vezes, o que acontece? A pessoa, ela é mais conservadora. Ela vai entrar num fundo de ação que é muito volátil? Vai, porque às vezes a pessoa tem que saber o perfil de investidor. Então, eu quero entrar num fundo mais conservador, ou então sabe que está entrando num fundo mais volátil, um fundo de ações. Por que acontece? A pessoa, às vezes, ela pega aquilo ali do banco e ela fica confusa. Ela nunca viu aquilo lá. Então, quando vocês abrirem, abre ali a lâmina e pergunta, porque é um direito de vocês. Fala, olha, eu quero entender o que é isso aqui, o que está dizendo aqui, o que o fundo faz, é de ações, não é?